Olá, pessoal, sejam bem-vindos à minha aula, professora Carla de Geografia aqui falando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre aspectos demográficos e sociais. Mas antes é importante a gente entender o que que é demografia e qual que é a importância dela. A demografia, então, ela é uma área do conhecimento que vai estudar aí o comportamento, a transformação e a dinâmica geral da população, levando em consideração aí dados estatísticos e também pesquisas qualitativas. Prof, mas por que que é importante a gente estudar isso? Demografia ela é importante para a gente pensar em políticas públicas e também em ações públicas, visando, atender às necessidades da população e dois, também desenvolver o país, tornar o país um país desenvolvido, ok? Mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre essas questões. Então, vamos aí contextualizar a população mundial geral. Então, a gente sabe que tem 2 países atualmente que passaram da casa do 1 bilhão de habitantes. Então, a gente tem a China aí com 1.380 milhões de habitantes e a Índia com 1.290 milhões de habitantes. Aí a gente tem os Estados Unidos, Indonésia e, em quinto lugar, o Brasil, com 209 milhões de habitantes. Esse dado é de 2018, então deve ter subido aí um pouquinho, deve estar na casa dos 210 quase milhões de habitantes, ok? Lembrando também que o Brasil é o quinto maior país do mundo, então se explica, né? A gente tem uma população grande porque nós também temos uma área bem grande. Se você pegar a China também, a China vai ser o terceiro ou quarto país aí, maior país no mundo, né? A gente tem o caso da Rússia e do Canadá, que são os maiores países do mundo, mas a população, eles têm uma grande população, mas elas são menores do que a China e do que o do Brasil, porque a Rússia e o Canadá, eles vão ter uma área do território ali deles que fica congelada durante todo o ano, né? E outra parte ali que fica congelada durante uma boa parte do ano. Então, isso faz com que aqueles territórios sejam mais difíceis do ser humano habitar. Então, por isso, eles têm uma população um pouco menor se comparada com o tamanho do território deles. Esse mapa aqui, ele é um mapa bem legal, ele é um mapa comparativo, né, em relação à população mundial. Se vocês entrarem nesse site, que tem um link ali embaixo, ele é um mapa mais interativo. Então, no site, vocês podem passar ali o cursor em cima dos países, que ele vai te dar o nome do país e o total da população. Mas aqui pela legenda a gente consegue já observar algumas coisas. Então, quanto mais azul, maior a população, e quanto mais para o branco, menor vai ser a população daquele país. Então, você pode notar que os 2 maiores países do mundo estão em azul escuros, aqui a China e aqui a Índia. Então, os 2 países estão em azul escuro, e aqui a gente vê no Brasil já tem um azul um pouco mais claro, a Rússia, né, a Austrália, mas se você for ver países como a Groenlândia, o Uruguai, alguns países aqui na África do Sul, eles vão ter população menor do que 8 milhões de habitantes. Então, são países com uma população reduzida. O Uruguai, a Guiana, ali a gente entende pelo tamanho do país, e a Groenlândia é o mesmo caso do Canadá e da Rússia, né? A Groenlândia, a maior parte do país fica congelado o ano inteiro. Outro conceito que é importante para a gente entender no estudo da demografia é a densidade demográfica. Então, ele vai ser ali a distribuição da população em uma determinada área. Então, você vai dividir ali o total de habitantes pela área do país, da cidade, do estado, enfim, do local onde você queira fazer esse estudo. Então, a gente tem um exemplo ali hipotético de um país que tem 1 milhão de um país, de uma cidade que tenha 1 milhão de habitantes e uma área de 300 mil quilômetros quadrados. Quando você divide um por outro, você vai ter ali 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. O que que isso significa? Significa que para cada 1.000 quilômetros você vai encontrar 3,33 pessoas habitando. É claro, isso é uma média, né? Então, tem alguns locais em que você vai ter uma média maior e uma média um pouco menor, ok? Então, o que que é a densidade demográfica no Brasil? O que que a gente precisa entender sobre a densidade demográfica no Brasil? O Brasil, ele vai ter uma distribuição irregular pelo território. Então, o que que significa isso? Isso significa que vai ter lugares como São Paulo, por exemplo, que você vai ter um inchaço populacional, porém você vai ter locais como
o Amazonas, o Amapá, em que você tem um contingente menor de população. Lembrando que esses locais, eles são, a maior parte desses locais possui a floresta amazônica, então isso faz com que sejam locais, pelo clima, pela floresta, são locais mais difíceis da gente habitar, ok? Então, o Brasil vai apresentar aí uma baixa densidade demográfica, por volta de 24 habitantes por quilômetro quadrado, é considerado um país pouco povoado. Aí você vai falar, prof, mas você não falou que o Brasil é o quinto país em população do mundo? Por isso que o estudo da densidade demográfica é tão importante, gente. O Brasil, ele é populoso, mas ele é pouco povoado, então ele vai ter uma concentração de pessoas em determinadas áreas, enquanto outras regiões você vai ter menos população habitando. Mas vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. Então, a densidade do Brasil é maior nas áreas do litoral. Vamos dar uma olhada ali no nosso mapa. Esses são 3 mapas do IBGE de 3 décadas diferentes. Então, a gente vai ter ali um mapa da década de 60, o mapa da densidade demográfica de 80 e também um mapa de 2010. Vocês podem ver pela legenda aqui embaixo, que quanto mais para o vermelho, maior a densidade demográfica, ou seja, nessas áreas aqui em vermelho, você vai ter uma densidade de mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, ok? E quanto mais amarelo claro, menor vai ser essa densidade demográfica. Observe nos 3 mapas que a área que vai ter a maior densidade demográfica vai ser justamente as áreas próximas ao litoral ou no litoral. Isso se deve pelo tipo de colonização no Brasil. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil ele é colonizado pelo litoral? Então, quando os portugueses e os espanhóis chegaram, eles chegaram pela costa. Então, as primeiras cidades, as cidades mais antigas do Brasil, elas vão estar justamente nessas áreas. Lembrando também que a região sul e a sudeste vão ser as que vão concentrar o maior contingente de população, primeiro, devido à infraestrutura que essas cidades oferecem, segundo, a oferta de emprego, né? Então, isso faz com que as pessoas migrem para essas regiões. Então, aqui a gente traz, dividido por região, qual que é a população do Brasil. Então, ali na região norte, a gente vai ter 18 milhões de habitantes. Lembrando, pessoal, que a região norte é a maior região do país e é a região que vai ter o menor número de habitantes. Você observe, enquanto o norte vai ter 18 milhões de habitantes, o sul vai ter 29 milhões de habitantes. E olha o tamanho que o sul é. O sul é a menor região do país, ok? O sul só vai perder em número de população para o Sudeste e para o Nordeste. Lembrando que o Sudeste e o Nordeste principalmente são 9 estados, enquanto no Sul nós temos apenas 3. Então, a região Sudeste vai ser a mais povoada, ela vai ter cerca de 94,63 habitantes por quilômetro quadrado. Lembra lá da média do Brasil? O Brasil tem, em média, 24 habitantes por quilômetros quadrados. Olha a diferença, né? Uma diferença bem grande. Já a região norte é a menos povoada, ela vai ter apenas 4,7 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a diferença aí de uma região para outra, né? Enquanto isso, o Distrito Federal, que é lá onde fica Brasília, vai ser a área de maior densidade demográfica do país. Ali tem aproximadamente 525 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a diferença do Distrito Federal para a região norte. Lembrando que a região norte é a maior região que nós temos em extensão no Brasil, beleza? Outros conceitos que a gente precisa saber na hora de estudar a demografia são os conceitos de taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, crescimento natural ou vegetativo. Então, a taxa de natalidade vai ser o número de nascidos em cada grupo de 1.000 habitantes. Então, quando a gente fala em uma taxa de natalidade de 4%, a gente está falando que a cada 1.000 habitantes, 4 são recém-nascidos, ok? Taxa de mortalidade, ela vai seguir a mesma lógica da taxa de natalidade, mas ela vai representar o número de óbitos no grupo de cada 1.000 habitantes. Lembrando que essas taxas, elas sempre vão ser em um determinado período. Geralmente, a gente fala em taxas anuais, mas você pode também fazer um recorte de uma taxa semestral, de uma taxa a cada 2 anos, de uma taxa a cada década, né? Então, ela vai ter que ter um determinado período para a gente poder fazer essa análise. E a taxa de mortalidade infantil, ela traz somente os óbitos de crianças com até 1 ano de idade por cada 1.000 nascidos vivos. Então, a cada 1.000 nascidos vivos, quantos desses vão chegar a óbito com menos de 1 ano de idade? Essa é a taxa de mortalidade infantil.
O crescimento natural ou vegetativo, ele vai ser a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Lembra lá da matemática, gente, quando a gente fala em diferença, a gente está falando em subtração. Então, você vai pegar o número de pessoas, a taxa de natalidade e vai diminuir a taxa de mortalidade. Se essa taxa foi superior, né, se a taxa de natalidade for superior à de mortalidade, significa que o país está crescendo. Se for inferior, significa que o país está diminuindo. Claro que a gente desconsidera aí os movimentos migratórios. Então, pessoas, refugiados, pessoas que vêm para o Brasil que não nascem aqui, a gente desconta aí dessa taxa, ok? O que a gente começou a perceber ao longo do tempo com essas questões de natalidade, mortalidade? Que o crescimento populacional no mundo, de forma geral, ele está em queda, ok? Então, a gente teve aí uma redução, principalmente na taxa de natalidade. E isso se deve muito em questão está associado principalmente a dois fatores aí, né? O maior acesso das mulheres à educação, então elas estão participando melhor do mercado de trabalho e estão tendo acesso a métodos contraceptivos. Isso significa que as mulheres estão escolhendo quantos filhos elas vão ter e quando elas vão ter esses filhos. Então, a maioria das mulheres que têm uma educação, uma taxa de escolaridade maior, elas acabam optando por ter filhos mais tarde. Então, elas optam primeiro em ter uma carreira para depois ter filhos. Isso faz com que a taxa de fecundidade baixe. O que é essa taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Okay? Então, se tem 100 mulheres em idade fértil e nasceram, sei lá, 80 crianças, você vai dividir um pelo outro para você saber qual é a taxa de fecundidade. Ali embaixo eu trago uma leitura complementar de um artigo da BBC que fala sobre essa queda desse crescimento populacional. E muitos desses gráficos que a prof vai trazer daqui para frente foram tirados desse artigo. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais pode entrar ali para ler o artigo e entender melhor o que é essa redução da população mundial, essa redução do crescimento populacional. Então, aqui a gente tem um gráfico. A parte de baixo ali, o eixo de baixo do gráfico, ele traz as décadas. Então, ele traz ali de 1950 a 2017. O eixo de cima, que é esse eixo aqui, ele traz ali o número de filhos por mulher. Aí você vai falar, prof, mas ali tá 0,6, como que uma mulher vai ter meio filho? Gente, lembra que eles pegam todas as mulheres que estão em idade fértil e todas as crianças que nasceram para poder fazer esse cálculo. Então, tem mulher que não vai ter filho, tem mulher que vai ter 3 filhos. Então, quando a gente faz média, ela dá quebradinha assim mesmo. Mas o que é importante a gente analisar nesse gráfico? A gente analisa nesse gráfico que em 1950, a média de filhos por mulheres era acima dos 4 filhos e meio. Então, geralmente, as mulheres tinham entre 4 e 5 filhos na década de 50 até a década ali de 1980, vai ser a média de até 4 filhos. Então, a partir ali da década de 80, a gente começa a baixar essa taxa, e hoje em dia a taxa ela está ali, ó, abaixo dos 3 filhos, abaixo dos 2 filhos e meio, ok? Então, onde as mulheres vão ter menos filhos? Então, você vê ali, ó, Chipre, Taiwan, Coreia do Sul, Porto Rico, Tailândia, tá, Japão. Essas mulheres, elas vão ter uma média de menos de 2 filhos por mulher. Então, ali vai ter na média de 1,3 filhos por mulher. E onde as mulheres têm mais filhos? Esse é um dado que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, essa régua aqui no meio é a média global, que seria ali entre 2,5, vamos colocar ali, 2,5 filhos. Então, você vê que esses países, a média de fecundidade é muito maior, 5,1, 6, ali no Nigéria, a média é 7,1 filho por mulher. Só que se a gente analisar, a maior parte desses países vem da onde? Da África subsaariana, que é aquela parte mais pobre da África. Então, é o Níger, o Chad, a Somália, Uganda, Angola. Esses países, eles têm uma taxa de fecundidade grande, sim. As mulheres têm bastante filhos, sim. Mas se você pegar a expectativa de vida desses países, você vai ver que é a expectativa de vida baixa. Ou seja, as mulheres desses países têm mais filhos, porém, esses filhos dificilmente vão chegar à idade adulta. Então, você tem uma taxa de mortalidade infantil muito grande. Lembrando que muitos desses países não têm acesso
acesso à água potável, à comida. Tem países como o Afeganistão que sofrem de uma repressão enorme aos direitos femininos, então são países que eles são mais ortodoxos em questões religiosas, então as mulheres elas têm menos acesso a essas políticas de educação, a métodos contraceptivos, e são países também que sofrem muito com fome e violência, ok? Para a gente também entender, estudar a demografia, a gente precisa entender esse conceito de pirâmide etária. Então, essa pirâmide etária ela é um tipo de gráfico que vai ser dividido ali em população masculina e feminina e vai ser dividido por idade. Então, ali onde está vermelho são as mulheres, onde está azul são os homens, e a gente tem as faixas de idade aqui, de 0 a 80 anos para mais. Então, essa primeira pirâmide que a gente está apresentando aqui, ela é uma pirâmide que indica um número elevado de jovens na população. Essa pirâmide é uma pirâmide etária do Brasil na década de 80. Então, se vocês forem ver, a maior parte das pessoas, elas estão ali na faixa do 0 até os 29 anos. Então, a partir dos 29 anos, você começa a ter um afunilamento. Quando chega aqui nos 60, que é considerado já idoso, né, a terceira idade, você vê que vem um afunilamento bem grande na pirâmide. Isso pode significar várias coisas. Uma delas é que esse país, né, no caso o Brasil, na década de 80, tinha uma baixa expectativa de vida. Então, nasciam muitas pessoas, mas dificilmente elas iam chegar ali à fase adulta. Então, isso daí são vários problemas, né? Então, a gente vai ter problema de acesso a saneamento básico, a comida, acesso a tratamentos médicos, né? Então, o Brasil, ele era um país muito jovem há 40 anos atrás. Aqui eu trago algumas pirâmides etárias de décadas diferentes, né, para a gente analisar como está se comportando a população do Brasil. Então, a primeira pirâmide a gente já analisou, que é a da década de 80. Se vocês olharem aqui em 2017, lembra, essa galera que era criança e jovem na década de 80, hoje em dia é a galera que está ali na faixa dos 40, então essa galera aqui que já é jovem adulto. Então, você vê que a base da pirâmide, ela já não é maior, ela já está mais afunilada. O que isso significa? Que a maior parte da população brasileira vai ser adulta, certo? Vai estar ali acima dos 30, né, 35, ó, 40 anos. Você vê aqui, ó, 1980. Essa galera que nasceu aqui, ó, tá justamente na faixa dos 40, 40 e poucos aqui, que é justamente aonde a pirâmide do Brasil, ela dá aquele inchaço. E aqui é uma expectativa para 2060. Se atentem ali na parte de 85 anos para mais. Até 2017, você tem ali a faixa dos 80. Aqui em 2060, você já vai ter uma faixa ali de 85 anos para mais. E essa faixa, principalmente se você considerar as mulheres, ela é muito maior do que a faixa das crianças. Isso significa que em 2060, o Brasil vai ter mais pessoas aposentadas do que pessoas com idade para trabalho. Então, isso vai ser um problema que o Brasil vai enfrentar ali nas próximas décadas. Por isso, a importância da gente estar estudando a demografia. Aqui é justamente o que a gente estava conversando sobre o envelhecimento da população brasileira, né? Então, você vê que a tendência da população do Brasil é a cada vez ficar mais velho, que já acontece hoje em dia na Europa e em alguns outros países. Outro dado importante para a gente estudar a questão da demografia no Brasil é a análise socioeconômica da população, é a análise da renda da população. Para a gente estudar a renda, a gente tem que entender o que é o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. O que seria esse Produto Interno Bruto? Ele vai ser a soma de todos os bens e serviços finais que foram produzidos por um país, estado ou cidade. Geralmente, a gente faz essa análise num período de 1 ano. Então, se você comprou um caderno, seu pai te levou no dentista, sua mãe comprou aquela cebola do Outback que você adora, você comeu aquele Burger King que você gosta, tudo isso que você gastou de dinheiro vai entrar para o PIB. Então, quanto que gerou de economia no país naquele ano. Então, a renda per capita, ela é um conceito para a gente analisar a situação socioeconômica do país. Então, ela vai pegar o número de habitantes total desse país e dividir pelo PIB. Só que esse conceito de renda per capita, ele
ele peca, ele não é perfeito porque ele não trata da desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Não é todo mundo que ganha igual no Brasil. Então, enquanto você tem uma pessoa que ganha lá 10 mil reais por mês, você vai ter muitas mais que ganham 1.000 reais por mês. Então, não dá para a gente colocar a renda per capita como algo perfeito, porque nem todo mundo vai receber o mesmo salário, nem todo mundo vai ter a mesma renda. Por quê? Então a gente tem que tentar entender essa concentração de renda no Brasil. Ela já vem desde a época que a gente foi colonizado, daí a gente passou pela colônia, a gente passou pela escravidão. Então o território brasileiro, ele sempre foi de um país assim que tinha muitas pessoas pobres, ok? Então, com o fim da escravidão e o êxodo rural é a saída da galera do campo para ir para a cidade. As cidades não tinham infraestrutura para receber toda essa galera que estava vindo. Então, começou a chegar mais e mais e mais gente, não tinha infraestrutura, não tinha trabalho para todo mundo, isso fez com que a pobreza no Brasil se acentuasse. Então, a partir ali da década de 90 e tal, a gente começa a ter uma maior estabilidade econômica e a renda per capita dos brasileiros vai aumentar gradativamente. Nosso país, ele também tem uma pobreza que ela é muito regional. Então, vocês vão estudar lá em história que teve, por muito tempo, o Brasil ele foi dominado pelas elites de São Paulo e de Minas. Então, algumas regiões, principalmente no norte e no nordeste, acabaram sofrendo maiores índices de pobreza porque a gente não tinha políticas públicas voltadas para essa região. As políticas públicas elas eram concentradas até então nas indústrias do sul e sudeste. Por isso que a gente tem essa disparidade tão grande de pobreza no Brasil, ok? Então, a região norte e a região nordeste vão ser as regiões mais pobres do nosso país. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente pensar um pouco sobre essa concentração de renda no Brasil. Então, primeiro, a gente tem que entender que pobreza extrema são aquelas pessoas que vivem com menos de 70 reais por mês. Menos de 70 reais por mês não é nada, nem a compra do mês de vocês dá isso, ok? Então, no Brasil, 8% da população vai viver nessa situação. São mais de 16 milhões de pessoas que são considerados miseráveis. São pessoas que vivem com menos de 70 reais por mês. E se a gente for parar para analisar regionalmente, mais da metade das pessoas extremamente pobres do Brasil vai viver no Nordeste. E dessas 50 cidades mais pobres do Brasil, 26 dessas cidades estão só no estado do Maranhão. Então, o Maranhão vai ser um dos estados com a maior pobreza do Brasil, ok? Algumas coisas agravaram, porque lembra lá que eu falei que nos anos 90 a gente deu um up na renda per capita. Mas nos últimos 10 anos a gente vem sofrendo com o aumento dessa taxa de pobreza no Brasil. Isso se deve muito por causa da crise econômica que a gente enfrentou em 2008, o alto índice de desemprego no Brasil e também a redução dos benefícios dos programas sociais destinados a essas pessoas de baixa renda, tá? Então, aqui eu trago alguns conceitos para a gente pensar. 5% da população mais rica do Brasil concentra aí 95% da renda dos mais pobres. Ou seja, 6 brasileiros concentram a riqueza de metade da população mais pobre. Ou seja, 6 brasileiros sozinhos concentram o que 100 milhões de pessoas têm de riqueza. É muita concentração de renda, né, gente? É muito desigual. Então, aqui tem uma outra pirâmide para a gente pensar, né? Então, ali na base, a gente vai ter 46% das famílias brasileiras vivendo com uma renda de até R$ 1.300, 20% ali vivendo entre R$ 1.000 e R$ 2.000, que não é muito, principalmente se você tem uma família com mais de 2 ou 3 pessoas, né? Não dá, não chega, a conta não fecha até o final do mês. E você vai ter ali 1% da população brasileira que recebe mais de R$ 13.000 por mês. Então, olha aí a diferença da concentração de renda do Brasil. Aqui eu trago 2 mapas, que são mapas das questões regionais, né? Para a gente pensar. Olha lá o Maranhão. Maranhão é bem aquele estado que está em vermelho, né? Mostrando ali que realmente é um dos estados mais pobres do Brasil. Então, a gente tem ali a região sul, que vai a região sul e sudeste, né? A região sul aqui e a sudeste, que vão ter as maiores concentrações de renda. E ali Brasília, né? Porque DF, porque fica Brasília, que vão ser os maiores salários do país que vão estar ali. Por isso que a média ali é acima de R$ 1.500. Outro fator que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer os estudos de demografia é a questão da educação.
Então, a educação ela vai ser fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma população. Em 2018, a taxa de analfabetismo do Brasil era de 6,8%, ou seja, 6,8% da população total do Brasil não sabe ler nem escrever. Ali do lado eu trago um mapa com a porcentagem de analfabetos por estado. Se a gente pegar lá o Maranhão, por exemplo, que é um dos estados mais pobres do Brasil, ele vai ter uma das maiores taxas, né? Que vai ser a taxa de 16,3% da população do Maranhão não sabe ler nem escrever. Se você pega o Paraná, ali a taxa é de 5%, Rio Grande do Sul, 3%, São Paulo, só 2,6% da população é analfabeta. Então, a educação, ela é também uma questão regional, né? O nível de educação das pessoas. Nível de educação, eu digo no quesito ir para a escola, fazer uma faculdade, né? Educação formal. Aqui é um outro gráfico sobre a taxa de analfabetismo do Brasil de 1940 a 2010. Então, você vê ali que de 1940 até 1950, mais da metade da população brasileira era analfabeta. Então, a partir ali dos anos 90 e tal, você vai ter uma queda drástica, né, na taxa de analfabetismo, e hoje em dia a gente já tem uma taxa bem menor do que esses 9,6%. A gente também, quando vai fazer a análise da população, a gente também tem que levar em consideração a longevidade, que é a expectativa de vida, né? Ou seja, quantos anos a gente espera que uma pessoa que acabou de nascer viva. E essa longevidade, ela vai se dar por alguns quesitos. Então, boa qualidade de serviços de saúde, baixa taxa, ali a professora errou, não é natalidade, é mortalidade infantil, tá? Então, baixa taxa de mortalidade infantil, e o que eu quero dizer com baixa taxa de mortalidade infantil? Que as crianças que nascem se mantêm vivas, né? A gente sabe que a maior parte da mortalidade infantil se deve a doenças que são facilmente tratadas, principalmente se você tem acesso a um bom serviço de saúde. Então, a gente vê ali que a longevidade do Brasil, ela aumentou nas últimas décadas, porém ela não vai ocorrer da mesma maneira em todos os estados, né? Aí eu trago ali do lado um mapa da expectativa de vida do Brasil por estado em 2015. Então, vai ser a mesma configuração. A região sul e sudeste vai apresentar a maior expectativa de vida do Brasil. Se a gente for ver a região norte e a região nordeste, vão ser as menores expectativas de vida. Okay? Atualmente, a expectativa de vida do Brasil é de 75,46 anos, mas ela pode mudar. Como a gente pode ver aqui nesse outro mapa, Maranhão de novo. Qual que é a expectativa de vida do Maranhão? 67 anos, né? Aí são 8 anos de diferença para a média nacional. Então, você vê ali que os estados que têm as piores expectativas de vida são justamente os estados do Nordeste. Ok? E aqui do lado, do outro lado, a gente tem um outro gráfico que ele traz a expectativa de vida do Brasil por décadas. Então, de 41 a 50, a expectativa de vida era de 46 anos, atualmente já não é mais 73, é 75, né? Aquele dado até 2010, mas você vê ali, olha a diferença, né? De 46 para 52, para 62, para 73. Isso se deve também a investimentos em infraestrutura, a melhoria de serviços de saúde, a chegada de saneamento básico para outras regiões. Então, tudo isso vai fazer com que a expectativa de vida do brasileiro dê aquela guinada. Agora chegamos ao IDH, é outro conceito que vocês têm que entender na hora de estudar a demografia. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, então esse índice ele vai avaliar o desenvolvimento do país segundo alguns aspectos sociais e econômicos. Então, quais são esses aspectos? Qualidade de vida, renda per capita, escolarização. Então, esse indicador, ele permite que a gente possa comparar um país com o outro num parâmetro global de desenvolvimento. Como que a gente vai dizer que esse país é desenvolvido ou não? Então, a gente leva o IDH em consideração para poder fazer essas comparações. Então, o valor do IDH, ele vai variar de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor. O IDH do Brasil evoluiu pra caramba nas últimas décadas. A gente possui um IDH considerado alto, que é de 0,759, mas, de novo, depende muito da região. Quando a gente fala do Brasil todo, a gente está fazendo uma média. Então, chegamos ao ponto. Você pega ali, ó, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, a gente vai ter IDHs que são até mais altos do que a média brasileira. O IDH
de Brasília, do Distrito Federal, é 0,83. Né? Então, ele é bem mais alto do que a média nacional. Porém, você vai ter, tipo, Mato Grosso do Sul, em que os IDHs vão sendo cada vez menores. Ali do lado, aqui do lado, a gente tem um outro gráfico que mostra como o IDH do Brasil cresceu nas últimas décadas, né? Aqui a gente tem outros aqui é bem legal, que ele é bem ilustrativo, ele mostra a evolução do IDH do Brasil. Então, ali na década de 90, a gente tinha só IDH ruim e péssimo, né? Então, você vê que a região sul e sudeste, ali, a nossa IDH era baixo, mas nas outras regiões, o nosso IDH era muito ruim. Se você pega ali na década de 2000, 2010, ó, como já vai mudando a configuração do IDH, já vai ficando os IDHs mais elevados. Principalmente aqui, ó, 2018, São Paulo e Santa Catarina, você vê que o IDH, Brasília aqui, né, Brasília é bem pequenininho aqui, você vê que o IDH desses estados é bem superior ao resto do país. E aqui são um ranking de desenvolvimento humano do mundo. Então, você vê ali os 5 maiores IDHs do mundo, 4 deles são na Europa, né? Você vê ali os países que estão próximos ao Brasil, Venezuela, Azerbaijão, Líbano, Armênia, Tailândia, né? Que são países que têm o IDH mais próximo ao IDH brasileiro. E nós temos ali, no último quadro, o desenvolvimento humano baixo. Reparem que são os mesmos países que têm as maiores taxas de fecundidade por mulher. Então, vai ser Burundi, o Chad, Sudão do Sul, República Centro-Africana, o Niger. Lembra que eu falei para vocês que esses países, eles não apresentam só uma alta taxa de fecundidade, eles vão ser países também que vão ter alta taxa, vão ter baixa expectativa de vida, alta taxa de violência, são países com pouca infraestrutura, alguns desses países não têm acesso, algumas das pessoas desses países não têm nem acesso a médicos e a comida. Bom, pessoal, é isso por hoje, eu vou finalizar a aula. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, vocês podem me contatar. E é isso, vejo vocês semana que vem, um beijão, beijo, tchau.